Boa noite, internet. Inercast no ar aí pra vocês. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Olá, meus amigos. Do outro lado, o meu amigo Fabio. Boa noite. E um pouco mais longe, o meu amigo Giovanni. Tudo certo, pessoal? Beleza? E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar. Só a gente que não sabe, mas a gente vai descobrir daqui a alguns minutos. Então, antes de começar o papo, eu queria te pedir a gentileza, se possível, curtir esse vídeo se você estiver aqui no YouTube, se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, então por lá você consegue ficar atualizado, saber o que a gente está fazendo, se a gente publicar alguma coisa nova, fora do que a gente publica normalmente durante a semana, todas as terças-feiras. Então, se puder dar uma conferida e seguir, a gente fica muito agradecido. E peço também que, se você estiver no YouTube e não conhecer o podcast, dá uma passada lá no Spotify ou no agregador qualquer e procura Inercast, que você vai encontrar a gente. Se estiver só escutando a gente, dá uma passada no YouTube que você vai ver as nossas caras falando este monte de besteira aqui. Antes de começar o papo ainda, eu gostaria de te dizer que tudo que a gente fala aqui são experiências e vivências pessoais, não necessariamente que tá de acordo com a realidade do mundo, e pedimos desculpas caso tenhamos ofendido alguém ou venhamos a ofender ainda hoje. E bora começar o papo. Essa semana, o nosso amigo Alan veio com essa parada aí no nosso grupo do WhatsApp, né? Inclusive, na verdade foi o Fabio, né? O Fabio, ele mandou um vídeo pra gente sobre teoria musical e sobre... enfim, sobre teoria musical. A gente vai discorrer o assunto aqui, você vai entender o que tá acontecendo. Era algo complexo, né? Isso, um pouco complexo. E o nosso amigo Alan já começou a discorrer sobre arte, precisamos dela ou não, o que faremos, precisamos de arte durante a pandemia, sim ou não? E aí a discussão rolou solta, mais ou menos, não rolou tão solta assim, porque a gente gosta de deixar pra conversar durante a gravação, que é pra discorrer um pouco mais legal. E eu, de fato, fiquei pensando no assunto. Falei, é verdade, cara. Será que a gente precisa de arte pra viver, assim? Principalmente numa época que a gente tá agora, que tudo que a gente quer é uma vacina, a gente não quer um quadro bem pintado e nem uma música bem composta, ou enfim, a gente não precisa de nada disso além de uma porra de um vidrinho com uma agulha na ponta pra gente poder sobreviver. Mas no final das contas, talvez a gente precise de arte, né? Não sei. E é essa pergunta que eu queria fazer pra vocês. Será que a arte ela ainda tem o mesmo papel? Aliás, primeiro a gente precisa definir aqui o que é arte, né, gente? Pra depois dizer, será que ela cumpre o mesmo papel que ela cumpria num passado distante? Não tão distante, né? Não tão distante, mas será que ela ainda cumpre o mesmo papel? Será que ela tem a mesma força e enfim, ela interfere nas nossas vidas da mesma forma que antigamente? Enfim, voltando, né? O que é arte? Música é arte? Não é arte? Grafite é arte? O que é arte? A gente precisa definir isso antes para depois a gente conseguir discorrer esse assunto. E eu vou começar fazendo essa pergunta para vocês. O que é arte? Rapaz, hein? Eu que me meto nessas confusões, né? De ter que responder esse tipo de pergunta. Não devia fazer muito isso na minha vida, mas faz parte, né? Cara, a minha visão sobre arte é muito próxima da definição que você pode encontrar no dicionário, na Wikipédia, onde quer que seja, como uma manifestação estética de alguma coisa em alguma linguagem, né? Pode ser a linguagem do desenho, da música, do teatro, do cinema, enfim, temos aí as 7 artes, e depois a gente pode falar um pouquinho das outras que estava falando aí de grafite, quadrinhos, ou algumas que foram incluídas como oficialmente nesse hall aí de expressões artísticas aí que a gente determina. Mas eu como artista, e já respondendo um pouquinho da questão, artista amador, né, pelo amor de Deus, nunca vou me colocar aqui como um artista erudito ou qualquer coisa que se diga, mas assim, minha experiência de artista amador, como músico, como compositor de algumas coisas, de alguns poemas, de alguns textos, enfim, eu sinto que a arte é muito mais necessária hoje para o artista do que para quem recebe a arte, né? Para quem tá como espectador, né? E isso falando, claro, da minha visão. Deve ter gente com opiniões diferentes.
Mas eu creio que para o artista, a arte é uma válvula de escape, uma forma de você colocar para fora uma angústia, uma forma de você expressar algo que está dentro de você que precisa sair de alguma forma. E quando você tem técnicas, algum conjunto de técnicas que seja, você consegue tocar um instrumento, você sabe desenhar num papel, você sabe escrever algumas palavras que saem de uma forma ordenada, você expressa a arte por meio dessas técnicas que você acumulou. Então a arte é meio que, né, na minha opinião, essa saída de uma angústia que você tem lá, que você está maturando, ou não precisa ser uma angústia, pode ser uma felicidade, pode ser algo que você maturou dentro de você e que precisa de um caminho para ser vista por alguém, né? Nem que seja uma pessoa, um interlocutor, um espectador, só essa troca de alguma coisa que está lá dentro, latente, que precisa sair. Muitas pessoas resolvem isso conversando, muitas pessoas resolvem isso discutindo, brigando, gritando, fazendo alguma coisa que expresse, que comunique, mas para o artista, a forma de comunicar isso é por meio de algum tipo de arte. E eu creio que essa é a minha visão de arte, que deve esbarrar com muitas visões por aí, e também não fica muito distante da definição clássica aí do que é arte, né? Que a gente pode passar aqui por ela também em algum momento. Eu acho... isso, pessoal. Obrigado. Vamos para as dicas culturais. Excelente, excelente. Eu entendi exatamente o que você falou, mas assim, eu entendi que você falou enquanto um produtor de arte ou alguém que cria arte. Pelo menos foi o que eu entendi deste lado do planeta Terra. Mas assim, enquanto espectador eu falo, né? Você pode enxergar a arte em qualquer lugar, a qualquer momento? Você consegue, por exemplo, ver a arte no pôr do sol? Ou você necessariamente precisa de alguma coisa que tenha sido produzida por alguém? Rapaz, que interessante essa pergunta. Se você consegue enxergar a arte num... aí que tá. Isso pode ser o espectro do artista, o prisma do artista, né? Você captar alguma coisa da realidade percebida no seu ambiente e interpretar isso como arte, ou como uma arte que pode ser realizada, que pode vir à tona. Aí sim, aí eu creio que aí você tá na linha de espectador de um fenômeno natural, e passando ela, você é o artista que transmite esse fenômeno dentro da sua interpretação e de como isso mexe com as suas emoções, com os seus sentimentos, como que você processa isso dentro da sua cabeça, coloca isso pra fora, e outras pessoas vão interpretar aquela obra de arte que você vai colocar, é uma pintura, não sei, vou fazer um poema falando o que é o pôr do sol, vou fazer uma música falando do pôr do sol, outras pessoas vão captar aquilo e possivelmente entender como arte. Aí elas vão passar a ver aquele fenômeno como uma expressão artística de alguma forma, né? Pelo menos é assim que eu tento responder sua pergunta complexíssima, rapaz. Não, o que eu ia comentar é que assim, a arte, no meu ponto de vista, é uma forma de se exteriorizar, né? Uma pessoa poder botar pra fora realmente o que o Alan tava falando aí. Tudo que o Alan falou é isso. Então, cara, botar pra fora de várias formas o que tá sentindo, o que quer expressar pra alguém, pro mundo e etc, né? E as pessoas têm algumas sem facilidade pra poder colocar pra fora em forma de música, de quadro, de história em quadrinho, sei lá, cara, de várias formas, né? Então eu mesmo, assim, eu gostaria muito de conseguir exteriorizar alguma coisa minha, né, que nem quando eu era mais jovem, que eu desenhava. O Alan também entrou nessa parte de desenhar também, que eu lembro, e de fazer joguinho, que o Fábio também começou a fazer joguinho também uma vez também, lá com o Click Play. E assim, eu tenho um desejo, assim, ainda de poder conseguir fazer uma música decente e conseguir, assim, aprender mesmo e fazer, né. Mas acho que é um ponto que a gente vai entrar daqui a pouco, é essa questão do tempo. Como você conciliar essa vida de trabalho, né, de casa e lá, com um hobby, né, que pode que vai ser a sua criação de arte, né? Então, isso foi uma dificuldade para mim conciliar isso, né? Então, eu acabei não me dedicando direito, foi uma falha minha, uma falta de organização mental minha, mas que eu gostaria de poder, digamos, me redimir e conseguir fazer. E também, como o Sigmund Freud falou uma vez, né, é impossível você viver a realidade o tempo todo. Então, com a arte você consegue fugir um pouco também
dessa realidade que a gente vive hoje, conseguir fazer coisas legais que pode fazer bem pra alguém. Claro que tem, eu por exemplo assim, às vezes eu vejo, cara, tem umas paradas, cara, que eu já vi uns quadros de umas, chamado Crianças Chorando, não sei se vocês já devem ter visto isso aí, né? Desde que eu era pequeno, eu ia na casa de algumas pessoas, isso era moda. Então eram quadros que tinham, eram retratos de crianças chorando. Eu, pequeno, eu achava aquilo horrível, porque, porra, né, cara, criança chorando, o que aconteceu pra criança estar chorando? Eu era criança, eu já não gostava de ver aquilo. Depois que eu fiquei adulto, um dia eu fui pesquisar sobre isso, e eu vi que tem uma puta história macabra por trás, né, uma coisa meio ruim, assim, né. Depois, se você quiser, pesquisa aí, crianças chorando, quadros. Então, tem coisas assim que não me desce, né? Tem arte assim que não me faz bem olhar, né? Isso vai fazer bem pra alguém, mas pra mim não, por exemplo, né? Então, depende do ponto de vista do espectador, da pessoa que tá vendo, ouvindo e etc, né? Bom, e essa foi a sessão de regressão do Giovanni, né? Sessão de terapia regressiva. Sempre cai nessa. Estamos voltando aos demônios do passado. A gente vai chegar nisso, Giovanni. Estamos aqui pra você, cara. É engraçado porque a gente acaba remetendo a arte a gente. Tá, tô falando de mim, melhor dizendo. Mas assim, eu tenho uma impressão de que a gente remete a arte a um quadro, a uma pintura, né? Geralmente. E eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas é uma coisa que me vem imediatamente na cabeça. Falou de arte, pra mim, eu penso no, sei lá, Girassóis de Van Gogh, sabe? E aí você fala, aquilo é arte, mas arte não necessariamente é isso, né? Como o Alan acabou de descrever agora no começo, é uma forma de você expressar algum sentimento em algum tipo de mídia, né? Pra usar uma palavra moderna, mas assim, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser uma pintura, um desenho, pode ser filme, pode ser uma série de coisas. E vocês falando pra mim, o próprio Giovanni também falando, ele falou enquanto um cara que faz arte, um criador de arte. E como eu disse pro Alan, né, é possível a gente ver a arte num pôr do sol? Por que eu te falei isso e fiz essa provocação pra vocês? Eu pensei no fotógrafo, porque eu não lembro quem disse isso em alguma vez, mas o cara disse o seguinte, o fotógrafo, ele não tira a foto tá lá, ele só registra. Só que ele tem a sensibilidade de capturar aquilo no momento que aquilo tá acontecendo, que ninguém mais tá enxergando. E realmente, se você pega... Tem uns livros que custam caríssimos, né? Mas tudo bem. Mas assim, você pega livros, sei lá, numa biblioteca, numa livraria qualquer, de fotografia, cara, tem umas fotografias que você... Puta, eu tenho um aqui em casa que eu ganhei e ele tem uma fotografia de duas crianças indígenas segurando uma folha, mas a folha é do tamanho das duas crianças. E é muito legal, e a foto é preto e branco, assim, você olha assim, você imediatamente se transporta para aquele lugar onde as crianças estão. Você fica até com o pé sujo de barro. É impressionante o efeito que te causa, mas aí é que tá, é o efeito que me causa, e eu não sei se isso causa da mesma forma em outras pessoas. E é interessante, mas assim, aí a gente vai pra um outro lance, que é o que eu tava pensando aqui. Ok, a gente sabe o que é arte, é isso, uma forma de se expressar, independente da mídia. Será que eu preciso desse livro aqui com essa fotografia para viver? Eu preciso disso? Vocês acham que a gente precisa de arte? Dado que... Tá, deixa eu dar um gancho aqui, porque você tá mandando brasa, eu já tenho diversos pontos para levantar de tudo que foi dito pelos três aqui, eu já tô em vias de esquecer, porque o negócio tá indo muito rápido e não tá parando. Sobre estéticas artistas que não te agradam, não te causam boas sensações. Não existe uma regra que diz que a arte precisa ser necessariamente bela e precisa ser agradável. Muitas vezes um experimento artístico é feito com o intuito de te desagradar, tá? A arte-música existe em função disso, por exemplo. A arte é necessária, Roberto, eu entendo mais pelo anseio do artista de ter que exteriorizar a forma como ele entende o contexto dele do que qualquer outra coisa. E é importante também para perpetuar a cultura de um povo, de uma época, de alguma coisa assim, né? Porque o que é a arte? É uma releitura dessa cultura, né? É a forma como diferentes povos, diferentes países, etc e tal, adquirem a sua individualidade e se tornam diferentes uns dos outros. Nesse aspecto é extremamente importante. Existe inclusive esse paradoxo, né, que você vê, a galera extremamente nacionalista, extremamente fascista, eles costumam ser contra a arte, né? Porque a arte é coisa de vagabundo, é coisa de esquerda, é coisa de quem não quer trabalhar. Então, assim, a única coisa necessária é o que todo mundo tem em comum
com todo o resto do mundo. Você é uma engrenagem dentro do sistema. Então, para que o nacionalismo a partir disso? É interessante, tem um paradoxo aí, né? E agora, mais uma coisa. Eu tô tendo que deslanchar aqui porque vocês foram muito longe muito rápido. Você tá falando do pôr do sol. Eu entendo que uma fotografia muito bem tirada, ela é artística, ela pode ser artística, e eu não entendo que a foto já tá lá, é só o fotógrafo que foi lá e registra. Porque a arte tá no que ele faz, não no acontecimento em si. Eu entendo o seguinte, a arte, ela é inerente do ser humano. Nós produzimos arte. Quando você vai e captura um pôr do sol, você tá pegando isso através de um ângulo, tem uma parte técnica nisso aí em que você vai querer mostrar alguma coisa, fazer uma narrativa em relação àquilo que tá lá, mas não aquilo de um ponto de vista objetivo que não tem explicação e tá lá. Até porque, assim, o pôr do sol é uma coisa da natureza e não tem intenção nisso, né? Não existe arte que acontece do nada. Isso não foi criado por alguém. Simplesmente está lá. Agora, quando você vai lá, eu vou usar um filtro tal, fazer essa abertura, fazer essa panorama, eu quero dar essa impressão, esse sentimento quando eu enquadrar esse conteúdo. Aí você tá criando arte. Ela não tá jogada ali. Boa. Você coloca uma intenção. Cara, puxando esse gancho que você falou aí do nacionalismo e do fascismo, a gente vai acabar entrando nisso em algum momento aí, mas a arte como forma de perpetuar uma cultura também já foi muito usada, e hoje em dia eu não sei se tanto, mas tenta imaginar aqueles retratos de grandes imperadores, ou o retrato de um estadista que tem um viés muito maluco aí contra um povo ou uma raça, enfim, que foi exaltado em peças artísticas variadas aí, né? Já foi usada a arte de muitas formas, né? Exato, e uma delas, não só a monarquia, mas estou falando aqui vamos falar de nazismo e de, enfim, muitos artistas já exaltaram pessoas terríveis da humanidade, da história da humanidade, justamente com esse intuito de, assim como hoje a publicidade cumpre um certo papel, enfim, alguns meios propagam determinadas mensagens. Numa certa época, o principal meio para fazer isso era a arte, eram os artistas, eram as telas, era a música, né? Tem o compositor Wagner, que era nazista, ele era o queridíssimo do Hitler, né? E fazia composições justamente com uma estética que agrada muita gente e agradava principalmente aos ouvidos do partido nazista, né? Era uma coisa que virava meio que um clubinho ali, que eles apreciavam aquela forma de arte ali como se fosse sublime, como se fosse uma forma de arte que expressasse a pureza que eles queriam alcançar na raça, né? Aquelas coisas horrorosas de eugenia e tal. Então, assim, a arte pode ser usada não só como de uma maneira para desagradar propositalmente, como para fixar na história determinados traços da cultura que podem ser maravilhosos ou podem ser abomináveis, como esses que eu tô citando aqui, né? E aí é que tá. A razão pelo qual eu levantei aquilo é por causa justamente disso. O fascismo contemporâneo, né, dessa polarização que a gente está vivendo hoje, ele consegue ser mais burro do que ele nunca foi na história. Porque antes tentava se propagar uma narrativa, né? A gente vai criar essa seguinte narrativa, excluindo as coisas que não interessam, então não é que nós somos superiores, isso aqui é só o que existe. E agora, não, né? O fascismo de hoje é basicamente pegar tudo que é de cunho cultural e jogar no lixo para tornar uma coisa simplesmente maquinária. Então, nesse aspecto, o fascismo ele nunca foi mais burro do que ele é hoje. E nem os seus propagadores. Pois é. Esse próprio maninho que você citou aí, ele era pintor, né? O maldito do Hitler, ele era um pintor, né, no começo da vida. E não era ruim, não. Não sei se vocês já viram os quadros dele. Eu não sou nenhum. Quem sou eu pra, né, julgar a arte de alguém? Mas, assim, os quadros dele não era ruim, não, cara. Eu acho que, teve um divisor de águas em algum momento aí que esse desgraçado acabou indo pro lado errado e fudeu com todo mundo. Ele devia ter continuado fazendo aqueles quadrinhos malditos dele, cara, que daí não ia encher o saco de ninguém. Cara,
Cara, eu não sabia disso que ele era pintor, velho. Ele era, bem, quando jovem. Mas, tá, legal, ok. A arte, ela... É que assim, vocês falando isso, eu só consigo pensar o seguinte. Esses desgraçados desses fascistas, nacionalistas, seja lá o que for, eles utilizaram a arte, assim como eles utilizaram tudo que era possível em prol de um movimento maluco da cabeça deles. Então a arte era só mais uma ferramenta, pelo que eu entendo. Ok. E os artistas eram legal. obrigados a trabalhar pra eles, cara, senão morriam, né? Não, nem isso, cara. Talvez o cara Imagina se fosse de pintar acordo com as ideias, ou não. Não, você tinha que pintar um quadro porque senão você tava fudido, né? Pinta essa porra aí, a gente é foda e se você não pintar você tá fudido. Era assim, cara. Não, tudo bem, ok. Para além da obrigação do cara fazer a arte ou não, de qualquer forma você tem a arte. E o Fabio, ele tá tocando num ponto interessante que, assim, hoje se elimina qualquer coisa que for cultural e de arte, porque isso não presta. Isso é o outro lado da moeda e nós somos esse lado de cada moeda. Então, num certo sentido, a gente tá vivendo tempos bem utilitaristas, assim, né? Você tem que fazer coisas que servem para alguma coisa. E como a arte não serve para nada, e é por isso que ela é necessária, vamos dizer assim, também não me entendam mal, mas como a arte teoricamente não serve pra nada, então, cara, isso não presta, então deixa isso pra lá. E é engraçado porque é justamente nesses momentos em que a gente mais precisa da arte. Eu sei que, assim, a música popular brasileira, a MPB, o período que mais produziu coisas sensacionais foi durante o pior período que o Brasil já viveu, que foi o período da ditadura. Então, se você pega Cara, tem uma música do Chico Buarque, que tem um disco, né, do Chico Buarque que chama Construção, e tem uma música que se chama Construção nesse disco. Cara, a música Cara, aquilo é uma epopeia. Aquilo lá deveria ser hino nas escolas. É uma puta de uma música sensacional. A gente, voltando a viver tempos obscuros, não que eu tenha vivido anteriormente pra saber como que foi comparar, mas assim, eu até, num certo sentido, por um tempo, bem antes da gente gravar qualquer coisa, que eu pensava, cara, talvez tenha um lado bom, porque agora esses artistas, eles vão ficar aguçados e vão fazer coisas... Eles vão voltar a destruir, vai ser sensacional. Só que não é bem assim que funciona, né, cara? Porque a arte, ela não é uma chave que você liga e desliga, né? É um sentimento, como vocês acabaram de dizer aí, né? Uma coisa que você expressa. E se você não tem nada pra expressar, nada vai acontecer e você não vai ter nada pra mostrar e vida que segue, vai fazer o quê, né? Dane-se, né? E aí a gente vive o que a gente tá vivendo. Só que assim... para além da MPB e de obras de arte, de quadros, de ditadores e seja lá o que for, o que a gente pode entender como arte hoje? Assim, eu preciso ir no MAM para ver arte. Eu consigo ver arte no YouTube, eu consigo, por exemplo, procurar os quadros do Van Gogh aqui no Google e ver os quadros e beleza, pronto, eu já sei o que é arte, eu vi os quadros do Van Gogh e eu tô legal. Ou eu preciso estar diante da tela para eu sentir o que as pessoas estão sentindo. Se é que eu vou sentir ou não, porque isso é individual, né? Valeu. Só um parecer bem rápido, eu não vou nem responder isso daí, não sei, eu sou muito burro para dar uma resposta para uma pergunta dessa, mas um parecer rápido, que é o seguinte: a arte, o significado da arte, o que é a arte, é uma coisa acadêmica. A gente abre aqui agora um artigo de um dicionário qualquer no Google, lê, parafraseia, seja lá o que for, e pronto, explicamos que é arte agora. Não demora nada. A questão é o seguinte: determinar subjetivamente o que é ou não tá na arte em si, tá nas minúcias. Quando você fala de escultura, pintura, cinema, música, quando você entrar na seguinte discussão: música X é música? Aí é que tá o interessante da coisa. Então, você foi certeiro, porque era aí que eu queria chegar. Eu tava tentando dar esse gancho pra gente desenrolar, porque agora a gente já definiu aqui, já a arte é isso aí que a gente falou. Se você quiser, volta do começo aí e escuta que você vai saber o que a gente disse. Mas é justamente isso, Fabio. O meu ponto aqui é o seguinte: como que a gente vai consumir a arte hoje? O que tem de arte hoje pra gente consumir? Porque tá todo mundo em casa de quarentena, quem pode, evidentemente, ficar em casa, mas assim, tá todo mundo fechado em casa, não dá pra ficar indo em museu, e não dá pra ficar consumindo show, pra não falar só de a arte antiga, vamos dizer assim. E o que se consome? O que é arte hoje? Porque eu posso chegar aqui pra vocês e falarem assim: olha, eu tava escutando o MC Livinho, cara, que esse cara é um artista. Ele produziu uma canção XYZ de forma ABC, que, aquilo é uma obra de arte. E aí, quem é que vai dizer que não é arte? Porque aquilo me tocou como arte, certo?
Como que a gente consome arte Certo. hoje? O que a gente tem de arte hoje? Sendo produzido? Bom, sempre tem alguma coisa sendo produzida. O problema é veiculação. Cara, essa percepção estética, né, de cada um que vai determinar. E aí, assim, não vai precisar determinar na cabeça de cada um se é ou não arte. Vai precisar determinar se gosta ou não. E fica para os cabeção que faz podcast determinar se é arte ou não, né? É por isso que a gente está aqui fazendo essa discussão. Quem aprecia uma produção de... Aí vamos falar aí de música popular, e a gente vai entrar no que é popular e o que é erudito, né? Antigamente o popular era tido como uma coisa de menor valor, enfim, sempre foi tido como de menor valor, e hoje em dia é o centro, é o cerne da indústria fonográfica, aí, digamos, né? Para citar uma das indústrias de produções artísticas ou pseudo-artísticas ou de entretenimento e tal, que é outra coisa que a gente vai entrar também. Mas para a pessoa que está recebendo, ela vai determinar se aquilo a agrada, se aquilo desperta algum sentimento nela que a faz querer continuar, enfim, consumindo aquele tipo de... Aí vamos falar de produto, né? Tô falando de, sei lá, música que você ouve no rádio, ela tem que ser um produto vendável, ela tem que ter um valor ali comercial, porque senão o meio em que ela está sendo propagada não vai prosperar. Então, tem as pessoas que vão apreciar aquela arte comercial, aquele produto comercial como arte, ou nunca vai pensar naquilo como arte, mas também dane-se, porque ela não vai chegar nesse ponto na cabeça dela e refletir se ela está apreciando uma obra de arte ou não. Eu acho mesmo que apreciação artística é uma coisa muito de metido a besta, uma coisa muito acadêmica mesmo, e não precisa ser uma coisa difundida entre todas as camadas, não precisa fazer parte do diálogo, do vocabulário das pessoas. Mas aí, entrando em outros tipos de arte que a gente pode considerar e que impactam pessoas de lugares, de camadas e de culturas, de comunidades em que a arte não é tida dessa forma, né, como, oh meu Deus, eu estou aqui apreciando uma coisa que tem uma técnica super apurada e tal. Tem arte que vai atingir um certo público e que vai despertar aquele sentimento que o artista, enfim, não que ele quis que despertasse, mas sentimentos diversos que fazem aquela comunidade se identificar com algum traço ali que é próprio dela. Então, estamos falando aqui de um grafite. Uma pessoa está na comunidade dela, ela vê um grafite que está escrito uma coisa muito maluca, num código que só é falado ali, com um certo conjunto de cores e tal, que vai bater nela de um jeito, para ela, que não vai bater para o da comunidade que fica do outro lado da cidade, que fica no outro lado do mundo. Então, existem formas de arte que, sendo ou não consideradas arte, elas têm o efeito da arte, elas têm a essência da arte nelas. Então elas funcionam como arte, mesmo que elas nunca sejam chamadas de tal forma. Exato. O que eu vou acrescer nisso aí que o Alan acabou de falar é o seguinte. Quando a gente entra muito nesse debate do que isso, XYZ, é arte ou não é, normalmente quando a gente entra nesse debate é porque a gente está falando de alguma coisa ortodoxa, formal, acadêmica e que é elitista e exclusionária. Isso eu posso dizer categoricamente pela seguinte razão. Você tem um anseio artístico e você exterioriza ele de alguma forma. Isso impacta uma outra pessoa. É só o que é necessário para você ter feito arte efetivamente. Quando entra um cara lá, música é uma coisa que é composta de ritmo, harmonia e melodia, e se tiver faltando um desses três elementos não é música. Então aí você tem um energúmeno que entende que a teoria musical ela é formada 100% dos conceitos harmônicos do músico europeu do século XVIII. Ponto. O que é uma grande cretinice, não só pelo fato de ser exclusionário de pessoas que consomem artes de outros cunhos, mas porque torna o que ele mesmo consome muito míope, muito pequeno e muito limitado. Isso eu tô dando exemplo da música porque é o que eu conheço, mas isso se dá a tudo, né? Alguém vai eventualmente dizer, as linhas daquela escultura não tem nada a ver com nenhuma escola de conhecimento de escultura, não quer dizer que aquilo não tenha sido feito com um intento e que aquilo não vá tocar alguém.
O Alan estava explicando isso de uma forma bastante técnica e agora eu vou falar de uma forma mais leiga a respeito disso, citando exemplos, porque eu sou um cara mais tosco, mas isso até facilita mais para um subset das pessoas a entenderem isso. Tem aí no YouTube, muita gente deve conhecer, porque o cara tá famosíssimo e tem milhares de inscritos no YouTube dele, que é o Lorde Vinheteiro, que é um grandíssimo de um energúmeno, não sei se vocês sabem. Se não, eu já vou explicar o porquê. Ele sempre teve essa narrativa no canal dele de que o funk não é música, o funk emburrece as pessoas, você ouvir funk é você ficar imbecil. E ele, inclusive, foi lá naquele programa lá um dos subcanais aí da Globo, que é Prove que eu tô errado, alguma coisa assim, foi encontrar pessoas na rua lá pra quererem desprovar ele daquela forma bem bossing around, né? Tipo, patronizing, né? Tipo, vem aqui me explicar por que eu tô errado nessa minha opinião. Eu acho horrível aquele programa por causa desse formato, nem tanto por causa das opiniões, mas, enfim, por causa disso. E aí aquele negócio, né? Eu não consumo funk, sinceramente não tenho muito interesse, não é o tipo de música que rola no meu Spotify, porque não fala muito comigo. Agora, objetivamente, você consegue reconhecer algumas coisas quando você vê um funk, quando você ouve, quando você presta atenção, por mais que não seja uma coisa do seu agrado, não seja uma coisa do seu cotidiano. Você percebe que tem pessoas ali falando para outras pessoas inseridas dentro de um contexto. E é meio que uma documentação. Você pode falar, tá, mas esses proibidão só estão falando de putaria, não sei o quê. Tudo bem. Naquele momento, para aquelas pessoas, aquilo era interessante, tá documentando o que acontece ali, naquela cultura, com aquelas pessoas. Alguém vai ouvir aquilo, um cara vai ouvir aquele subdive, aquela porrada, e vai sentir a mesma êxtase que o Giovanni sentiu em 1989 quando ele ouviu Move This, do Technotronic, pela primeira vez, tá? A gente não. Mas aquela pessoa sim, o cara vai ouvir um carro passando, estardalhando aquilo no último volume e vai falar, animal, pronto, já cumpriu todos os requisitos necessários para que aquilo seja arte. Aquilo tem importância para alguém dentro daquele contexto. Acabou. Não é um cara que tem uma formação clássica das convenções harmônicas do músico europeu do século XVIII. Tudo bem, o funk tá totalmente fora daquilo, mas não quer dizer que aquilo é 100% da música. Aquilo não é nada. Eu quero ver o Lorde Vinheteiro fazer uma análise musical de um gamelão japonês. Fábio, mas é a opinião dele, né, cara? Porque assim, eu concordo, tem funk que eu acho legal de ouvir. Vou te falar que tem funk assim que eu acho legal, cara. Agora, você dizer que... Agora chega assim um funk lá que tem, assim, apelação completamente sexual, cara. Então, assim, pra um grupo de pessoas ali, assim, dentro de um meio, de um círculo voltado só pra isso, cara. Porque como é que eu vou sair pra ouvir um negócio desse? Giovanni, ninguém falou sobre ele ter o direito ou não à opinião dele. Eu sei que é essa a opinião dele. A única coisa que eu tô dizendo é que é uma opinião sem embasamento, é uma opinião burra. Só isso. Porque é. E o que os funkeiros têm sobre o que ele toca, de opinião? O funkeiro médio, provavelmente, não entende nada sobre a música dele, e é por isso que o funkeiro não consome a música dele, assim como ele não consome a música do funkeiro. Agora, é perfeitamente possível, aliás, não faria sentido que fosse diferente, que uma pessoa que curte funk tenha as mesmas sensações e absorva as mesmas coisas quando consome funk do que ele quando ele consome um Wagner da vida. Ele não pode determinar objetivamente o que é música pra todo mundo, sendo que ele não é todo mundo. Não, tá certo, porque assim, é uma opinião dele, mas não quer dizer que a opinião dele tem que sobressair pra todo mundo. É isso que eu tô querendo dizer também. É a opinião dele, beleza, é a opinião dele, que foda-se, entende? Mas a gente tá chegando num negócio aqui muito interessante. Eu nunca imaginei que eu fosse, e na verdade isso já tava dentro de mim há um tempo, e agora, ouvindo o Fábio falar, tá vindo um pouco mais à tona pro sentimento, pro pensamento mais consciente, assim. Eu nunca imaginei na minha vida defender o funk. Quando ele surgiu, ele parecia uma agressão, né, ao campo auditivo das pessoas, porque era alto, porque era barulhento, porque era escandaloso, porque era histérico e tal. Mas eu falei antes, o Fábio falou depois, e a gente tá aqui comprovando uma certa tese de que é arte para quem tá inserido naquele contexto, e tudo bem, assim, né? A gente falou agora das convenções aí musicais, para quando você está seguindo aqueles padrões harmônicos, enfim, que vem desde lá do século XVIII. A música pop
que não é funk, é música pop que a gente ouve as pessoas soltarem no YouTube, que toca no rádio, não sei mais quem ouve rádio, mas tem muita gente que ouve rádio, no Spotify, etc. Você encontra ali um padrão muito frequente de combinações de notas que já é certeiro que vai agradar as pessoas, porque as pessoas estão mais ou menos programadas para curtir aquilo, porque elas cresceram ouvindo que aquilo era bom, ouvindo os pais dela, ouvindo aquele tipo de música que tem mais ou menos aquela progressão, sempre mais ou menos, né? Claro, vai ter um que se destaca, vai ter um músico que vai fazer um negócio muito complexo, muito diferente, mas na base, ali na subjacência, ele vai estar aquela combinaçãozinha que você reconhece, que você tem um pouquinho mais de atenção, você reconhece que, nossa, eu já ouvi isso em algum lugar, eu já ouvi isso em algum lugar, eu já ouvi isso em algum lugar. E o funk, ele vai para um jeito mais, talvez, tribal de apreciar música em comunidade, em uma roda, em um negócio físico e próximo ali, de falar do que está acontecendo ali com aquelas pessoas juntas fazendo aquela mesma coisa e tal, que seja putaria, que seja, enfim, o que elas estão fazendo em comum. E acho que isso traz um aspecto que a música popular mais vendável para a classe média, enfim, e para as camadas que consomem música no Spotify e que assinam streamings de música ou que ainda compram de alguma forma, consomem música comprando a música. Essas pessoas elas estão muito mais à mercê de um padrãozinho que elas não sabem reconhecer, que a maioria não sabe reconhecer que está ali, mas aquilo vai sempre fisgar elas porque a gente está meio que já com o chipzinho implantado na gente para curtir aquele tipo de música que nos deixa mais tranquilos e tal. E aí não vou entrar na psicologia toda da coisa e nem na fisiologia da música, mas deve ter aí, eles devem ter encontrado em algum momento a formulinha que faz as pessoas se sentirem bem ouvindo aquele tipo de música, e vamos falar de outros tipos de coisa também, de cinema e tal. As fórmulas existem há muito tempo, a indústria captou tudo isso, inclusive a indústria do funk, né? O funk também é uma indústria agora, mas tem outro alvo, né? Então as indústrias foram captando essas formulinhas e vão vomitando pra gente conforme a gente for mostrando que vai continuar consumindo esse tipo de coisa. Uma pergunta, assim, o funk tem muitas músicas legais, que eu mesmo tenho algumas que eu gosto de ouvir, mas e aí aqueles funk que são de apelação sexual? O que vocês acham disso? Eu acho engraçado pra caramba. Não, é super engraçado, né? Tipo, é interessante, porque, cara. Justamente, assim, sai fora da norma. Você não espera, né? Você tá, sim, sei lá, conversando com alguém lá e aí o cara tá ouvindo música no carro dele e aí entra a Valesca Popozuda dizendo que o cu dela tá pegando fogo. É fantástico. Sim. É fantástico isso aí. Porque, porque você não vai ouvir isso no FM. Então, e tem entendeu? E assim, tem uma parada que eu queria comentar que assim, tem muita música em inglês que fala uns absurdos e são bonitinhas de ouvir. Só que o pessoal curte e não entende a letra, entendeu? Em termos de palavreado descarado e sacanagem, sexualidade e tal, isso daí já tá no mainstream da língua inglesa, de qualquer país, há muito tempo. A gente é que é quadrado pra caramba. Pior que é verdade, cara. Primeiro que rola, assim, na minha modesta opinião, mas assim, rola uma puta de uma bolha classe mediana, vamos dizer assim, em tudo. Então, inclusive na música, sacou? Então, assim, você andar pelos barzinhos da Vila Madalena às 6 da tarde, sempre vai ter um cara tocando um violão e ele vai estar tocando uma música do Chico Buarque, beleza? Beleza. Cara, deu 00:30, aquela porra tá estourando o funk. Por quê? Porque ninguém quer admitir que gosta do funk. Que ninguém quer admitir que gosta de som de favela. Essa é a verdade. O bagulho é uma voz de uma população que não é representada, é uma população que é discriminada e que tá lá. E aí, não importa se o cara tá falando de sexo, se o cara tá falando de violência, não importa o que ele tá falando. É a expressão dele, do lugar que ele vive e da realidade dele, e pronto, acabou. Aí chegam caras como o Lorde Vinheteiro, uma pessoa que se auto-intitula Lorde de alguma coisa, velho.
pode ir embora, né, cara? Porque não merece nem ser ouvido. Então aí vem um cara desse falar que funk não é música. Por quê? Eu quero ouvir a música dele. Eu nunca ouvi, eu nem sei o que tá acontecendo, cara. Eu acabei de abrir o canal do Condzilla aqui. Tem 60 milhões de inscritos. Eu não sei quantos inscritos tem o Lorde Vinheteiro, mas a música dele não deve estar dando tão certo assim. Bem, ó, Beto, na mas minha assim, opinião. ó, eu acho que a gente não pode crucificar ele, porque assim, o cara também tem que ter a opinião dele, tá ligado? Se for assim, ninguém consegue falar nada. Eu não gosto disso. É foda, eu, né, cara? eu posso falar aqui pra você assim, olha, Giovanni, eu não gosto de Eurodance. Pra falar de um, Você não de um gosta estilo da My musical que a Job? gente já fez um episódio. Eu não gosto de Eurodance. Ah, ok. Agora eu vou chegar aqui pra você falar que Eurodance não é música só porque os caras contratavam atores pra fingir que tava cantando no mas palco. vai ter que levar em conta. Não só isso. Foda-se ele, Eurodance não é música e quem ouve fica burro. Ah, tem esse detalhe. Isso é uma Imagina, opinião válida, não, Giovanni? Cara, isso é inadmissível pra mim. Assim, só pra fechar aqui, gente, Lorde Vinheteiro é um trouxa. Na minha opinião, vocês aí decidam o que vocês querem. Mas enfim, eu acho que existe sim essa bolha de arte, falando de arte em todos os contextos, tanto musical quanto de pinturas, enfim, qualquer tipo de arte, poemas, arte escrita, que e não é só em arte, né, em tudo, mas assim, existe essa bolha que recrimina o que vem da favela, o que vem da periferia e deixa só ali no meio aquela coisinha, mas a própria bossa nova é um bagulho mais ou menos isso, né, assim, você tem, é um puta de um som, evidentemente, não tô aqui negando isso. Uma puta de uma música, mas porra, você tem samba, você tem o próprio pagode, samba, pagode e axé é coisa de pobre. E agora a gente incluiu o funk do lado. E é por isso que rola essa discriminação e caras que nem esse Lorde Vinheteiro aí vêm querer dar a opinião deles, falando que não é música. Enfim, você disse que existe uma tanto faz. elitização da arte, é isso que você quer mais ou menos dizer também? O termo, sim. Imagina, cara, existe o que eu tô chegando à conclusão é que hoje existe meio que um popular elitista, né? Em várias vertentes da arte. A gente não tá falando só de música, mas antigamente existia o erudito, né? Quem dominava todas as técnicas e tal, e era aquela coisa intelectualoide, e as pessoas precisavam apreciar juntas para reconhecer cada detalhe da apreciação musical ou de outra arte que seja. Mas no nosso tempo existe um popular que é dominado pelo gosto de determinadas elites da classe média, né? Que permeia todos os lares e os bares e os locais de lazer dessas pessoas. Mas aí, isso estamos falando de como essa pequena elite foi constituída. Mas hoje, os filhos dessa geração mais ou menos elitizada que determinou qual é o popular que vai rolar, que rolou nos últimos anos, já mudou muito, cara. E os filhos dessas pessoas, que são pessoas jovens com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono de alguma forma, são as pessoas que fazem questão absoluta hoje em dia de tocar funk numa festa. Não existe festa sem funk. A festa do lugar onde eu trabalho aconteceu de todo mundo contribuir para uma playlist. Todo mundo contribuiu para uma playlist. Qual que foi o resultado no final, quando foi tocar? Cara, nem salpicou daquelas que eu coloquei lá, vou colocar um negocinho aqui, um funk dos anos 70 e tal. Cara, só tocou funk carioca, como a gente fala, né? O funk que a gente ouve hoje em dia. Pancadão. Então, o pancadão. Então, a geração de hoje em dia vai popularizar vai transformar e já está popularizando. Se você ouve o funk, o Giovanni acabou de falar, tem uns funks que eu curto aí. Por que, Giovanni? Porque tem gente já fazendo funk que é pra você, que pegou, que chupinhou todas as características que o funk tinha desse negócio de comunidade, de identificação ali daquela galera de favela, mas falou assim, cara, isso dá pra vender pro pessoal que tá pra lá do morro, que tá pra lá lá pro asfalto, sacou? E começou a passar pra você isso, e a gente começa a ouvir e fala assim, nossa, isso tá me agradando. Por quê? Eles começam a fundir elementos que o funk tem de mais essenciais com elementos daqueles que a gente tava falando aí, das formulinhas de música que agrada as pessoas. Então vira o novo popular, né? A cada ciclo a gente
ver isso acontecer com vários gêneros de música por aí, né? Eu reitero, assim, o funk que eu gosto de ouvir mais é um funk mais trabalhado mesmo, mas é um funk bacana de ouvir, tem uns que são legais mesmo, né? Agora, esses escrachados, assim, no meu ponto de vista, eu não curto, né? Mas quem curte, beleza, tudo certo, mas eu não gosto. Não, tudo bem. Eu não gostar é um direito. E gostar também. E é evidente. Eu também não. Eu não escuto funk. Tô aqui defendendo enquanto uma expressão de arte de uma galera que é sempre excluída. E isso que o Alan acabou de falar é interessante, porque assim, o que os caras pegam? Eles pegam um tipo de arte que tá fazendo sucesso num determinado nicho de pessoas, e aí eles pegam aquilo que nem uma massinha de modelar, modificam um pouco para poder vender isso para outro lugar. Ok? Beleza. Faz parte, é o mercado. É o corporativismo, né? Corporativismo. Existe um termo norte-americano que serve para definir qualquer situação, independente do assunto, que é basicamente o seguinte, follow the money. Você acha a resposta para tudo. Follow the money. Exatamente. E aí a pergunta, falando em seguir o dinheiro, como é que o artista hoje ele consegue se bancar? Um cara que... É possível viver de arte, assim, seja ela qual for, o cara que, sei lá... Ele é artista plástico, ou falando de música, já que a gente entrou nesse meio e vamos até continuar por aqui, que eu acho que é mais fácil de falar, mas assim, é possível você fazer sua música, viver da sua arte e daquilo que a terra te dá? Se você for escolhido, sim. Quem escolhe? Então, os olheiros que falam, né? Você tem que ser aceito, cara. Você ainda acredita em olheiro? A It's OK acabou há 20 anos, Giovanni. Você acredita em olheiro? Não, é que eu digo assim, você vai ter que ser escolhido, cara, pra entrar no meio pra ganhar dinheiro. Senão, não vai. Tá. Só que aí, a partir daí, se o produto que você tá produzindo é arte, já se torna discutível. Porque aí já não é um anseio seu. Você já tá trabalhando dentro de uma agenda e o que você precisa produzir já tá pré-determinado. Aí já fica discutível se o que você vai produzir a partir daí é arte ou não. Se for possível você viver de arte hoje, no século XXI... vai ser em algum canto do mundo em que exista um estímulo cultural pra isso. Eu não acho que seja aqui no Brasil, em hipótese alguma. Concordo. Cara, eu vou ser bem categórico e dizer que não dá pra viver de arte nesses moldes que a gente tá falando aqui de produção artística pura e simples, né? O Fábio acabou de falar, ele já resumiu bem a questão. Se você não adequa já, né? Se você já não cria uma meio que autocensura pra colocar no mundo uma arte, uma produção que se enquadra dentro de algum desses nichos e que vai ter algum... Aí não vou falar de olheiro, mas tem as produtoras, tem os midas aí que pegam e falam assim, não, isso aqui a gente pode encaixar. Mas mesmo isso, hoje em dia é muito difícil, já é tudo muito carta marcada, é tudo muito jabazinho ali, são círculos muito fechados em que essas coisas acontecem, são famílias ali enfim, de artistas e de publicitários e tal, é um meio muito mais fechado do que a gente imagina, muito mais restrito do que a gente imagina, né? São certas castas aí que conseguem, o meu filho tem um talentinho aqui, eu vou conseguir colocar, eu tenho contato com a produtora aqui, eu vou botar ele pra fazer sucesso, pra botar um hit aí nas ondas sonoras. Então, pois mas assim, viver de arte, tipo assim, eu vou fazer minha arte, alguém vai utilizá-la de alguma forma que seja pra ser apreciada nessa forma bruta e eu vou ser pago por isso, eu acho muito difícil, realmente deve ser em lugares extremamente evoluídos da face da Terra aí, que eu não sei exatamente quais são, mas gostaria muito de conhecer. Eu tenho um ponto de vista que eu até queria comentar que me parece meio idiota, mas eu preciso falar isso aí porque é uma coisa que me passa muito pela cabeça, né? Porque a gente, quando a gente tá na escola, a gente tem lá as matérias, matemática, física, ciência e química e não sei o que. Pô, cara, só que daí você tá lá estudando isso daí e você fala, pô, beleza, eu vou bem em química, mas beleza, não é uma coisa que eu queria continuar, até poderia ser. Só que eu gosto de fazer música, só que eu gosto de desenhar. E não existe, assim, pra esse tipo de gente, parece que não existe um direcionamento certo aqui no Brasil pra você poder continuar o que você quer. E você é obrigado a entrar no mercado de trabalho, trabalhar com uma coisa que você não quer, pra poder se bancar e tentar, nas horas vagas, produzir alguma coisa pra ver se dá certo. Porque você quer fazer acontecer, mas você não tem aquele estímulo, cara, é difícil. É até nessas horas que eu penso assim, porra, devia ter alguma forma de você informar isso pro... É uma coisa assim que eu vou falar, parece absurda, mas eu vou... assim, de você informar pro Estado assim, porra, eu quero ser pintor. E você conseguir ter um tempo pra você poder
se aperfeiçoar nessa parte. Porque nem todo mundo vai conseguir. Então muitas pessoas eu imagino que estão aí frustradas porque não conseguiram se desenvolver em algum ponto, por exemplo, na música, na pintura, na fotografia, cara. Então, eu acho que a sociedade falha nesse ponto, porque só alguns vão conseguir sobressair, vão conseguir vencer, vão conseguir dominar, vão conseguir se gerenciar para poder tá aí desenvolvendo o que quer de verdade, né? Para poder daí, quem sabe, viver só disso, porque seria uma satisfação sublime, né? De porra. O que você tá falando, Giovanni, é o seguinte, é uma coisa que já tá enraizado na nossa cultura há muito tempo, talvez até antes da gente nascer. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma governância de ensino mesmo, o nosso MEC, que tira do currículo da escola pública música. Não existe música mais, né? No tempo dos nossos pais tinha, no nosso não tem mais. Ele simplesmente está dizendo que para nossa sociedade a música não é importante. Ou quando você tem a desculpa que é educação artística na escola hoje. Aquilo é uma desculpa para o ensino de educação artística, não tem nada ali. Você sabe que não tem. Eles basicamente estão dizendo que toda e qualquer forma de arte não são interessantes, porque você precisa trabalhar de uma forma que gere uma receita maquinária para o sistema. E você precisa gostar disso, porque se você não gostar disso, você é vagabundo, você é um não conformista. Isso é cultural também. Essa insatisfação que você sente, você não pode ter. O seu caráter é chamado em questão se você tem essa insatisfação, tá? O nosso sistema, ele funciona desse jeito. Isso é enraizado de forma que você tenha que considerar os seus valores pessoais se você não tiver de acordo com essa receita. Sim, tá certo. Então, cara, sabe o que resta? Sabe o que resta para nós, pobres mortais, que tentamos fazer alguma arte e botar no mundo? A gente fica dentro da máquina, naqueles pequenos segundos, naqueles 15 segundos que a gente consegue colocar a cabeça para fora do mar de sufoco que a gente passa, a gente cria alguma coisinha e a gente espera que alguém aprecie, cara, porque é o único jeito hoje de você fazer algum tipo de arte genuína, sem a pretensão de isso ser o seu ofício, porque você não vai querer ser moído pela máquina para poder se tornar um artista profissional se você quiser manter sua arte íntegra. Então você faz a sua arte da maneira que dá, e é importante que os artistas continuem fazendo o que for possível fazer de arte, se for para colocar no YouTube, se for para colocar em algum outro meio marginal que seja, mas a função sociopolítica da arte ainda é importante e não vai acontecer dentro do mainstream, dentro do establishment, vai acontecer fora, vai acontecer nas margens, né? Vai acontecer de uma maneira que vai chegar no ouvido de alguém, que vai chegar ao campo de visão de alguém, aquele tipo de arte que vai falar, caramba, isso tá indo contra o que estão falando aí, tudo isso aí de enquadre-se, faça, seja dessa forma, que senão você não vai conseguir vencer e tal. Vencer, cara, é simplesmente você conseguir se manter de vez em quando à margem para poder colocar alguma coisa que saia dos padrões e das convenções que nas quais a gente tá restrito hoje em dia, né? Transformar como um hobby, né? Mas também levar a sério esse hobby, né? Botar para poder fazer. A arte, pelo que eu entendi não, eu acho que isso é um entendimento universal, né? A arte, ela é questionadora, né? E até pelo que o Fábio falou, cara, quem questiona não é agradável. Então, assim, você vai ensinar esse cara a questionar pra quê? Então, melhor não, né? Vamos tirar música e vamos colocar ensino religioso, que é mais certeza que vai dar certo. Que é mais prudente, né? Mais prudente. Mas, ok... É a vida, é o sistema. A gente tem que dar um jeito de burlar isso e correr pela tangente. A gente não, vocês é que são artistas, eu não faço arte alguma, cara, eu só consumo. Mas a gente precisa de arte para viver, porque, num certo sentido, imagina sem música, imagina sem você poder assistir um filme, uma série, ou qualquer coisa do gênero. Como que você ia anestesiar a tua cabeça desse mar de responsabilidades e trampo que a gente tem diariamente, né? A gente só consegue livrar isso na arte, consumindo ou fazendo, né? De alguma forma. Eu não quero dizer assim que é ruim trabalhar, não é isso, mas é que, por exemplo, eu
Porra, ia ser muito sensacional conseguir fazer, porra, eu tô fazendo minha música, por exemplo, né? Cara, que legal, o pessoal tá curtindo, porra, eu recebi um dinheiro disso aqui, vou fazer mais. Então, você tem um tempo de produzir, né? Mas não é assim a realidade, é isso aí. Isso que você falou, Giovanni, é certeiro, porque você acabou de falar, não, eu não acho ruim ter que trabalhar. E é esse o ponto, porque assim, músico não trabalha, então. Não, músico trabalha também, então eu acho que se você produzir tua música também é um trampo, né? Não, é um trabalho, eu quis dizer assim, Não, eu sei, mas é uma coisa coletiva que a gente tem, assim, você trabalha? Sim, eu trabalho e também toco à noite. Não, cara, você trabalha 2 vezes, então, né? Você trabalha no escritório e você trabalha à noite. Pode ser isso. Isso é pra voltar no quão pervasivo essas coisas são na nossa cultura. De não entender qualquer coisa de arte como sendo um trabalho, como sendo uma coisa digna, como sendo uma coisa necessária. E ao mesmo tempo, tem o outro lado da questão. Por exemplo, Giovanni, para uma pessoa que tem um anseio artístico para exteriorizar, muitas vezes um trabalho de escritório é o inferno. É o inferno, tá? E aí a gente já corre pra se justificar. Não é que eu não gosto de trabalho, é que eu queria que também tivesse tempo pra fazer outras coisas e tal. Não existe nada de inerentemente errado ou imoral em você não gostar de um determinado tipo de trabalho. As pessoas têm diferentes propensões. Vamos dizer assim, se você vai ser um administrador de alguma coisa, você pode não servir para aquilo e mesmo que você tenha ou não aptidão, aquilo pode ser o seu inferno pessoal, psicológico. Isso não é necessariamente o problema, ou não deveria ser, se a gente não vivesse num contexto doentio que a gente vive. E porque também, Fábio, o tempo, assim, as coisas passam muito rápido, cara. Quando você vê, seus 20 e poucos anos acabaram e você não conseguiu, porra, cara, e agora, né? Eu não consegui produzir nada do que eu queria. Então você fica pensando, caralho, né? Bem, eu tenho que tentar fazer alguma coisa até o dia que eu morrer. Mas é porque você tem ainda a noção de que você precisa ser bem sucedido, Giovanni. Depois que você passa de uma certa idade, você começa a entender que esse conceito é algo que nos venderam muito cedo na nossa vida e que deixa a gente nessa paranoia, nessa ânsia de eu preciso realizar, eu preciso colocar alguma coisa no mundo e deixar a minha marca e tal. Você tá deixando pra quem tá próximo de você, cara. Não tem... São 7 bilhões de pessoas no mundo. É praticamente impossível você ter um destaque que dure, que perdure, né? Você deixar essa marca como, sei lá, os grandes gênios da música aí. Era um tempo em que as coisas ficavam pra história porque tinha muito menos gente, a história era aquilo que estava acontecendo ali, não tinha milhões de zilhões de pessoas produzindo coisas para meios diversos, hoje todos podem. Então, o anseio a meta, o objetivo de querer se destacar não é algo que precisa estar tão entranhado na nossa cabeça mais, né, hoje em dia. Eu sinto que a gente precisa fazer o que vem, o que se apresenta pra gente, a gente faz, e a gente faz sem esse diabinho ali do lado falando assim, você precisa fazer isso muito bem feito, porque isso vai virar alguma coisa, que vai se transformar numa coisa que vai marcar as pessoas profundamente e tal. Essa pretensão a gente deixa de ter cedo quando a gente começa a perceber outros pontos de vista e que a gente está num contexto muito, muito, muito maior do que o que nos passaram no começo da nossa vida, né? Hoje eu penso que a gente tem que conseguir fazer alguma coisa do que não fazer. Nem que seja assim, meia entre aspas, né? Meia boca. Mas fazer alguma coisa. O que você gostaria de estar fazendo, entende? Boa, façamos. Isso aí. Fica aí pra você o incentivo também. Você que tá ouvindo isso aqui e ouviu até agora, né? A gente tá aqui fazendo isso, gente. Tudo isso que você ouviu até agora é arte. A mais pura arte. Sem nada em troca. Gosto de pensar. Cara, bom, é isso aí. Eu ia estender o assunto aqui, mas eu não sei quanto ao tempo. Como que estamos de tempo aí, Giovanni? Eu acho que já estourou, Roberto. Assim, a gente tem pano pra manga ainda pra um outro podcast, tá? Mas acho que a gente já estourou por hoje, mas a gente pode continuar posteriormente. A pauta, pra vocês terem uma ideia, vocês que estão assistindo e escutando, a gente alcançou aí, acho que pelo menos 1/4 da pauta que o Alan escreveu. Então, acho que dá pra gravar mais uns 3 episódios aí. Porque o assunto é extenso, é polêmico e... Enfim, acaba que a gente se estende demais nas nossas argumentações.
E fazendo o que a gente sempre faz, né, cara? Indo de algum lugar para lugar a nenhum. E, bom, o que acontece é que a arte ela é muito extensa, né? Da próxima vez a gente se parametra dentro da música e aí vai dar pra desenrolar legal. Porque pelo menos é uma coisa que a gente manja, talvez. Eu queria até comentar isso, porque assim, tanto o Alan como o Fabio chegaram num ponto ali, cara, que eu fico até chateado de ver que não estão na mídia em si. Sabe, cara? Porra. Mas tudo bem. De repente isso é bom, cara. Eu acho. Não se chateie, Giovanni, não se chateie, estamos bem, tá tudo bem. O importante é fazer. Chorando, né? Tá tudo bem. Não, mas não é isso. O importante é fazer, cara. Vamos continuar fazendo. Eu vou tentar fazer também. Agradeço a todos que tiveram a paciência de escutar até agora estes baldes de besteiras. E sigamos para as dicas culturais. E nós vamos começar pela letra A de Alan. E Alan, o que você tem aí de arte pra indicar pra gente? Boa. Cara, vou colocar já de um jeito polêmico aqui, se game hoje em dia pode ser arte ou ter muitos elementos artísticos nele. Games podem, minha opinião aqui. Eu tenho 2 jogos que na verdade um é a continuação de outro pra indicar, que podem ter tanto no PC quanto em Android, né? Tem uns ports para Android que não são maravilhosos, mas dão conta do recado. Da série Harbinger, Battleship Harbinger. São jogos de estratégia espacial. Você precisa... Aquela coisa que a gente conhece bem, você constrói sua base, você começa a construir suas frotas, enfim, você precisa ter ampliar o seu domínio ali dentro de um mapa até então escuro, que você vai abrindo para ampliar suas fronteiras ali de domínio da sua facção lá espacial, enfim. Você curte esse assunto, né, Alan? Cara, é muito legal esse tipo de jogo. E o segundo, depois desse, é o Harbinger Sector Siege, eu acho que é o nome, que aí é um pouquinho diferente, você pode atacar ou defender, você pode ter que construir sua base e defendê-la, você pode ter que avançar em outras que já estão estabelecidas e você vai meio que ampliando o seu domínio do mapa como um jogo de war, assim, digamos, né? Mas é muito legal o nível de detalhe, você coloca cada pequena componente da nave, você no jogo mais recente você consegue colocar também tropas, enfim, tem uma série de detalhes e você avança com essa tecnologia, você tem cientistas, você escolhe quantos cientistas você quer ter nesse jogo mais recente que eu falei, quantos engenheiros, quantos enfim, militares, você define ali a proporção para o tipo de civilização, digamos assim, ou o tipo de grupo que você vai se tornar a partir da quantidade de investimento que você coloca em um aspecto ou outro da sua colônia ali, digamos assim. Muito interessante, procurem Battleship Harbinger e Harbinger Sector Siege. Muito bom, eu com certeza vou procurar aqui. Você que está escutando, calma, fica tranquilo, a gente vai colocar na descrição aí um link para você poder chegar mais fácil nessa indicação. E vamos agora para o nosso amigo Fabio. Não, Fabio fica por último, é Giovanni. Beleza, eu não preparei uma dica cultural de hoje, mas me veio à cabeça, pra você que gosta de, sei lá, de um funk antigo, de um eletrônico também, eu vou indicar uma dupla aí de músicos que eu considero pra caramba, eu acho muito do caralho, que é o The Chemical Brothers. Recomendo você que não conhece, cara, vá lá, escute e aprecie. É muito bom. Muito bem, Giovanni. Vamos deixar um link aí do Spotify, sei lá, do Chemical Brothers. Puta, eu curto pra caralho também, eu acho muito legal. Muito foda. E é muito bom mesmo. Eu tenho vontade de me pegar e me jogar no lixo, às vezes, quando eu ouço, mas tudo bem. Não, é incrível. E os clipes também são muito bons. Alguns.
E, bom, enfim, vai estar na descrição aí, se liguem na descrição e cliquem aí nos links que vocês vão chegar nas dicas culturais. A minha dica cultural, cara, eu procurei e aí eu percebi que, cara, eu não consumo nada ligado à arte tradicional, vamos dizer assim, no sentido de que, pô, você já viu aquele documentário do Van Gogh? Não, eu nem sabia que tinha documentário do Van Gogh. Ou de arte moderna, ou, enfim, história da arte. Cara, infelizmente não. Sendo bom ou ruim essa situação, acabou que eu não consegui achar nada pra poder indicar. Mas hoje é sexta-feira e na sexta-feira eu costumo limpar aqui em casa, dar uma geral. E eu passei um paninho hoje num livro muito bom que eu acho que eu já indiquei aqui, mas vou indicar de novo. Então me perdoem. É um livrinho muito gostosinho que eu li já faz um tempinho. Um tempinho eu acho que eu li no começo do ano ou no final do ano passado. E enfim, é um livro maneiro, que é um livro do Júlio Verne, que se chama Da Terra à Lua. É um excelente livro, o cara é fininho mais ou menos, mas assim, é um livro bem legal, cara, e é assim, na minha modesta opinião, aquilo é uma puta obra de arte, cara, porque assim, o Júlio Verne, ele não era um astrofísico, cara, ele era um escritor, mas ele dá detalhes tão incríveis sobre uma viagem da Terra à Lua, que, velho, você fala, não é possível, eu acho que isso aconteceu e ele só documentou. Pergunta, bate com alguma coisa que aconteceu de verdade ou não? Eu tô perguntando porque eu não li o livro, né? Então, é interessante a sua pergunta, porque assim, no livro, só pra você entender, os caras querem construir um canhão pra mandar uma bala pra atingir a Lua, tá? Tem inclusive filme antigo que retratou isso, ok? Beleza. Eu acho que é um filme francês, acho que é um dos primeiros filmes que já existiu, é um filme que é baseado nesse livro. E no livro, ele descreve, olha, o pessoal, eles ficaram de decidir de que lugar iam lançar essa bala de foguete. E aí, por um acaso, fica entre uma cidade no Texas e na Flórida, Cabo Canaveral. Só que o cara estudou a parada. Então ele sabe qual que é o ponto mais interessante para você poder enviar um projétil para fora da Terra e atingir a Lua. Então assim, tem muita gente que fala, caralho, nossa, o cara previu que os foguetes seriam lançados da Flórida e não sei o que. Não, cara, ele não previu. Provavelmente os físicos, os funcionários da NASA leram o livro e pensaram, cara, vamos ver se isso aqui tá certo mesmo, e fizeram as contas e tava. Então só para vocês entenderem o nível de detalhe que é, cara, eles põem contas nos livros. Fala aí, Fabio. Vou fazer um gancho nisso que você tá falando, tá? O filme Viagem à Lua, que é baseado nesse livro do Júlio Verne, ele é parodiado num videoclipe da música Tonight do Smashing Pumpkins. Sim. Não sei se você já viu, muito Sim. Interessante. Boa. Então, pra vocês entenderem a importância desse pequeno livro, cara. Todo mundo fala de 20 mil léguas submarinas, inclusive eu tô na metade, tô achando meio cansativo, mas é porque nesse livro ele é um biólogo, ele detalha milhares de coisas, assim, ele coloca longitude e latitude da onde ele tá, lá no mar, e aí você vai procurar, tem mesmo, tá lá, e é muito foda. Então, assim, Da Terra à Lua, Júlio Verne, procura aí, a gente vai deixar o link, mas é sensacional. Fabio, aquele recado final. Só uma coisa, por favor, Fábio, rapidão. Essas obras antigas, cara, são extremamente intrigantes. Não vamos entrar no assunto agora, mas a gente precisa falar disso mais posteriormente, Fábio. Vocês talvez não possam adivinhar, porque vai ser uma sugestão exclusiva, mas eu vou sugerir um canal do YouTube, veja só que coisa. Como a gente estava falando um pouco de música e música tradicional, música ortodoxa, os métodos harmônicos do músico europeu do século XVIII. Vejam todos os vídeos do Sr. Adam Neely no YouTube, que ele é um contrabaixista de jazz formado, ele é um jazzista profissional, e é interessante porque mesmo ele na posição que ele tá, ele dá diversos glimpses, né, na narrativa dele, do que existe de música fora dessa área eurocêntrica, da onde se entende toda, entre aspas, a teoria musical. Ele sabe o que existe no mundo e ele fala a respeito. Assista, que é muito interessante. Inclusive, ele fala constantemente sobre a parte mais sofisticada e mais intrigante da harmonia funcional, empréstimos de escalas, campos harmônicos e coisas que vão dar nó na cabeça de todo mundo e é orgásmico de assistir. Muito bem, e com essa dica cultural excelente de todos nós, inclusive do Fabio aí, que acabou de passar um canal do YouTube, vai estar na descrição, não se preocupem. A gente se despede aqui agradecendo a paciência de quase 1 hora de episódio, ou um pouquinho mais. E semana que vem estamos de volta. Muito obrigado, tchau. Valeu. Boa noite. Falou.